Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início às nossas aulas de eletroquímica. E o que a eletroquímica ela estuda? Bom, a eletroquímica ela é uma parte da química que está interessada em estudar os fenômenos que envolvem a produção de corrente elétrica. Então, é a produção de corrente elétrica a partir de reações de óxido-redução. Então, a gente vai produzir corrente elétrica a partir de reações de óxido-redução. Lembrando que reações de óxido-redução envolvem a transferência de elétrons. A gente tem que lembrar de dois fenômenos, a oxidação, em que uma espécie química ela perde elétrons, aumentando o seu número de oxidação, e a redução, em que uma espécie química ela recebe esses elétrons, diminuindo o seu número de oxidação. Tudo bem? E na eletroquímica, a gente divide o estudo em duas partes. A primeira entre pilhas e baterias e a segunda em eletrólise. Então, com relação em pilhas e baterias, vamos pensar o seguinte, eu tenho um controle remoto, eu coloco uma pilha. Então, por exemplo, eu consigo aumentar ou diminuir o volume e trocar os canais. Por quê? Porque pilhas e baterias, eles são dispositivos onde vai acontecer uma reação de óxido-redução espontânea e a partir dessa reação de óxido-redução eu consigo gerar corrente elétrica, tudo bem? Então o que eu preciso que fique claro para vocês é que pilhas e baterias, elas são dispositivos em que eu consigo converter a energia química de uma reação de óxido-redução para fornecer, para produzir corrente elétrica. E essa reação de óxido-redução, ela é espontânea. Não se preocupem nesse momento em entender o que é uma reação espontânea. A gente vai ver mais para frente, tá bom? Agora, o que seria então a eletrólise? Bom, no caso da eletrólise, vai acontecer um processo em que eu vou gerar, eu vou fornecer corrente elétrica e a partir da corrente elétrica vai acontecer uma reação de óxido-redução. Então, nesse caso, a gente precisa fornecer corrente elétrica e só após fornecer corrente elétrica vai acontecer uma reação de óxido-redução. Então, nesse caso, essa reação de óxido-redução, a gente diz que o processo dela não é espontâneo. Então, a diferença, deixa eu pegar só aqui a caneta, a diferença entre eletrólise e pilhas, é que em pilhas a reação ela é espontânea, então a reação de óxido-redução ela é espontânea e na eletrólise essa reação de óxido-redução ela não é espontânea. Tudo bem? Mais para frente a gente vai entender o que é uma reação espontânea e o que é uma reação não espontânea. Então, a gente vai começar o nosso estudo, como eu disse para vocês, em pilhas e baterias. E a primeira pilha que foi inventada foi por volta, deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto, por um cientista italiano chamado Alessandro Volta, em 1800. Então percebam que já faz bastante tempo, que a primeira pilha foi inventada. E eu coloquei aqui embaixo para vocês a representação, dessa pilha de Volta. Esse conjunto, nós temos um conjunto de duas placas metálicas, que a gente chama ali de eletrodos. Então eu tenho aqui em cima um eletrodo de zinco, tudo bem, aqui em cinza, e eu tenho uma outra placa chamada eletrodo de cobre, tá bom? Eletrodo vem do grego que significa percurso elétrico. Então eu tenho uma placa metálica de zinco, um eletrodo de zinco, e eu tenho uma placa metálica de cobre chamada eletrodo de cobre. E entre as duas a gente tem ali um chumaço de algodão que foi embebido numa solução eletrolítica. Eu simplesmente mergulhei ali um algodão em uma solução eletrolítica de salmoura, Eu tinha ali uma solução de NaCl dissolvido em água. Tudo bem? Então, entre essas duas placas metálicas, nós temos um algodão embebido e uma solução eletrolítica de NaCl. Então, deixa eu colocar aqui o NaCl. Aqui, ó. NaCl, tá bom? E esse sistema aqui, deixa assim, esse sistema entre dois eletrodos de zinco e de cobre e entre eles
uma solução eletrolítica, lembrando que uma solução eletrolítica é aquela solução que é capaz de conduzir corrente elétrica. Esse conjunto a gente vai chamar de célula ou cela eletrolítica, tudo bem? Então, esse conjunto aqui, ó, em que eu tenho os dois eletrodos, o de zinco e o de cobre, e entre eles um algodão embebido com uma solução eletrolítica, a gente vai chamar ou de célula eletrolítica ou de cela eletrolítica, tudo bem? Percebam aqui que no sistema que Volta desenvolveu, eu tenho vários conjuntos, né? Um em cima do outro, um empilhadinho em cima do outro. E aí o que ele fez? Ele conectou isso daqui em uma lâmpada. E essa lâmpada acendeu. O que ele percebeu é que ele tinha ali uma corrente elétrica e essa corrente acendeu uma lâmpada. Só que qual que era a limitação? Que o tempo em que essa lâmpada ficava acesa era muito curto. Então, o tempo em que ela continuava, o tempo que ela permanecia acesa era só por um pequeno intervalo de tempo, tá bom? Então, essa era a limitação da pilha de Volta, ok? Tá claro? Continuando, pessoal, 4 décadas depois, em 1836, um cientista chamado John Frederick Daniell, então Daniell ele conseguiu aperfeiçoar a pilha proposta por Volta. E qual que foi, né, esse aperfeiçoamento que Daniell fez? Então deixa eu só destacar aqui que agora a gente vai estudar a pilha de Daniell. Ele vai dividir a célula eletrolítica em 2 partes, que ele chamou de 2 semicelas. Tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, a representação da pilha de Daniell. Como eu disse para vocês, ele dividiu ela em 2 semicelas. Então, aqui nós temos a semicela. Então, vamos escrever, ó, semicela. Aqui no caso, de zinco. E aqui nós temos a semicela. Cela de cobre. Tudo bem? Então, vamos começar o estudo aqui pelo zinco. Eu tenho o meu eletrodo de zinco, tudo bem? Estão vendo? Tá aqui, ó, o meu eletrodo de zinco. E ele vai mergulhar esse eletrodo de zinco em uma solução em que eu também tenha zinco. Nesse caso, o eletrodo de zinco ele foi mergulhado em uma solução de sulfato de zinco. Então, aqui, ó, sulfato de zinco. Tudo bem? Agora, vamos observar a semicela de cobre. Eu tenho o eletrodo de cobre e ele foi mergulhado em uma solução também de sulfato. Só que agora é de sulfato de cobre. Então, aqui nós temos uma solução de sulfato de cobre. Tudo bem? E percebam que essa solução, ela não é incolor, né? É uma solução azulada devido à presença de íons cobre 2+. Tudo bem? Guardem isso que é uma informação importante. Bom, e como que ele conectou essas 2 semicelas? Essas semicelas, elas estão conectadas através, deixa eu só pegar aqui o marca-texto, elas estão unidas externamente por um fio condutor. Então percebam que eu estou conectando aqui as minhas 2 semicelas por esse fio condutor. Estão vendo? Eu conectei aqui o eletrodo de zinco com o eletrodo de cobre. E a partir desse fio externo eu consigo conduzir corrente elétrica. Estão vendo que os elétrons eles estão saindo do eletrodo de zinco e indo em direção ao eletrodo de cobre. Além disso, e a gente percebe que há condução de corrente elétrica porque a lâmpada está ficando acesa, tudo bem? Então, a partir aqui de algumas reações de óxido-redução, que a gente já vai entender o que está acontecendo, então, a partir de reações de óxido-redução, eu estou produzindo corrente elétrica. E eu consigo ver que eu estou produzindo corrente elétrica porque a minha lâmpada acendeu. Falta discutir mais um detalhe aqui dessa pilha proposta por Daniell, que é o que a gente conhece como ponte
salina, tudo bem? Então, a ponte salina, ela está nesse dispositivo aqui, seria um tubo de vidro em U, estão vendo? Isso aqui lembra muito a letra U, e nesse tubo de U, que a gente chama de ponte salina, aqui contém uma solução saturada, por exemplo, de um sal. Nesse caso, é uma solução saturada de sulfato de potássio. E para que serve, então, essa ponte salina? Essa ponte salina, ela serve para manter a neutralidade da pilha. A gente já vai entender, né, por que a gente tem que manter uma pilha eletricamente neutra, tá bom? Agora a gente vai entender como funciona a pilha de Daniell. Aqui à esquerda a gente aprendeu como representar e como a gente dividiu as duas semicelas. E agora a gente vai compreender o funcionamento desta pilha, tá bom? Então a gente vai começar primeiro a entender o que está acontecendo aqui na semicela de zinco. Então deixa eu pegar a caneta. E olhem, então vamos ver, ó, o que está acontecendo aqui nesse eletrodo. Então, aqui tem uma representação do que está acontecendo. É como se eu tivesse dado um zoom aqui nesse eletrodo de zinco. E o que a gente percebeu? Antes eu tinha aqui zinco metálico, tudo bem? Ele está sendo representado aqui por essa esfera. E olha o que está acontecendo com ele. Ele está sendo oxidado. Ele está produzindo íons zinco 2+. Como que eu posso escrever esse processo, né, de oxidação do zinco metálico produzindo íon zinco 2+, e liberando, né, perdendo 2 elétrons? A gente pode representar através da semi-reação de oxidação. Então, a gente tem zinco metálico sendo oxidado, formando íon zinco 2+, e perdendo 2 elétrons. Tudo bem? Só que notem o seguinte, que quando eu estou oxidando esse zinco metálico, o que está acontecendo? Vai acontecer um processo de corrosão. Então, esse eletrodo aqui, ele vai sofrer um processo de corrosão. Então, esse eletrodo vai ser corroído. O que está acontecendo com a massa dele? Está diminuindo, estão percebendo? Então, a massa de zinco metálico está diminuindo, porque ele está sofrendo um processo de corrosão. Agora, por outro lado, se está diminuindo a massa de zinco metálico, o que está aumentando? A concentração de zinco 2+, tudo bem? Porque eu estou produzindo, né, zinco 2+, esse íon zinco 2+. Então, se eu estou aumentando a concentração de zinco 2+, percebam que aqui em solução a gente vai ter um aumento da concentração de zinco 2+. Beleza? Então, isso é o que eu queria discutir com vocês com relação à semicela de zinco. E aí, eu não falei para vocês que esses elétrons, eles estavam sendo perdidos aqui na oxidação do zinco. Como esse eletrodo está ligado a um fio externo, então olha o fluxo aqui de elétrons. Esses elétrons, eles estão saindo aqui do eletrodo de zinco e indo em direção ao eletrodo de cobre, tudo bem? E esse eletrodo aqui de zinco, ele vai receber um nome. Então, o eletrodo onde acontece a semi-reação de oxidação, a gente chama de ânodo. Então, no ânodo, então vamos escrever aqui, no ânodo ocorre a semi-reação de redução, desculpa, de oxidação. Então, deixa eu apagar aqui, que no ânodo ocorre a semi-reação de oxidação. Então, oxidação, tá bom? E aí, pessoal, vejam o seguinte, que aqui ele também recebe uma outra denominação, que é polo negativo. E por que ele recebe, né, essa denominação de polo negativo? Porque como está saindo elétrons dele, que como se trata de uma oxidação e está sendo
perdido elétrons, então é nesse polo aqui, né, é no ânodo que vai sair os elétrons, então ele recebe aqui o sinal de negativo, tudo bem? Ok? Compreendido isso? Agora vamos analisar a semicela de redução, que é a do cobre. Então saíram aqui elétrons, né? Eles estão saindo do ânodo, o polo negativo, estão indo em direção ao eletrodo de cobre. Se aqui no zinco está acontecendo o processo de oxidação, então na outra semicélula, né, tem que acontecer a redução. O que significa que esses íons aqui de cobre 2+, eles vão reduzir. Então o que nós temos? Que esses íons de cobre 2+, eles vão reduzir, ou seja, eles vão receber elétrons e vão reduzir para cobre metálico. Então eu tenho íon cobre 2+, mais 2 elétrons, reduzindo para cobre metálico. Então, aqui, cobre metálico. Vocês podem me perguntar, mas como que eu ia saber isso, professor? Porque, ó, vejam que esses elétrons estão vindo aqui para o eletrodo de cobre. Então, significa que a superfície aqui desse eletrodo, ela tem elétrons. E quando os íons que estão em solução chegam perto desse eletrodo, vai acontecer essa semi-reação de redução. Os cátions cobre 2+, vão pegar esses elétrons, eles vão receber esses elétrons e vão reduzir formando cobre metálico. E olha que interessante, na superfície desse eletrodo, eu não estou aumentando a massa de cobre metálico. Então, o que vai acontecer com a espessura desse eletrodo? Vai aumentar. Então, aqui no caso, está acontecendo a deposição. Então, eu posso escrever que está aumentando a deposição. Então, ó, a deposição de cobre metálico, tudo bem? Se aqui no meu ânodo está acontecendo a corrosão de zinco, aqui no eletrodo de cobre está ocorrendo a deposição de cobre metálico, tudo bem? Outro detalhe, aqui eu não falei para vocês que no eletrodo de zinco a concentração de íons zinco 2+ aumenta? Bom, agora olhando aqui no eletrodo de cobre, eu não estou consumindo os íons cobre 2+, então o que vai acontecer? Vou pegar aqui o marca-texto. O que vai acontecer com a concentração de íons cobre 2+? Ela vai diminuir. Então, o que a gente vai perceber? Que essa solução azulada, cada vez mais, ela vai deixar de ficar azulada. A tonalidade dela vai diminuir. E por quê? Porque a tonalidade azul, ela vem dos íons cobre 2+. Só que como eu estou consumindo esses íons cobre 2+ e reduzindo eles para cobre metálico, e eles estão se depositando aqui na placa, no eletrodo de cobre, então a gente vai perceber que a cor da solução também vai diminuir, tudo bem? E no eletrodo aqui de cobre, ele também vai receber um nome. Então deixa eu destacar aqui. O nome vai ser cátodo. Então significa que no cátodo, então, cátodo, vai acontecer que tipo de semi-reação? Vai acontecer a semi-reação de redução. E qual que vai ser o polo? Bom, se no polo, quer dizer, se aqui no ânodo é o polo negativo, então no cátodo só pode ser o polo contrário. Então vai ser o polo positivo. Tudo bem? Então, o ânodo é o polo negativo, é onde ocorre a oxidação do zinco, e o cátodo é o polo positivo, onde acontece a redução dos íons cobre 2+. Vixe, professor, mas como que eu vou conseguir lembrar isso? Não tem problema, a gente tem um macete, que é o chamado CRAL. E o que significa CRAL? CRAL é cátodo, reduz, estão vendo? Então, CRAL, cátodo, redução,
e ânodo, oxidação. Perceberam? De novo, CRAL, cátodo, redução, ânodo, oxidação. E aí vocês podem me perguntar, tá, professor? Então, agora eu já tenho um macete para saber que no cátodo é a redução e no ânodo é a oxidação. Mas como eu vou saber qual polo é qual polo, né? Como que eu vou saber que o polo negativo é o ânodo e como que eu vou saber que no cátodo é o polo positivo? Então a gente pode pensar também, fica CRAL positivo, né? Fica CRAL positivo e negativo. Então eu sei que no CR, cátodo, redução, positivo, ânodo, oxidação, negativo. Ou tem mais um jeito também, pessoal, que é o seguinte: na oxidação, eu ganho ou perco elétrons? Eu perco. Então, os elétrons eles vão sair de quem está oxidando em direção a quem vai receber. Então, o polo que perde elétrons, ou seja, que fornece elétrons, é negativo. E o polo que recebe elétrons, ele é positivo. Quem aqui está cedendo elétrons? O ânodo. E quem está recebendo elétrons? O cátodo. Então significa que no ânodo eu cedo elétrons, então é negativo, e no cátodo eu recebo elétrons, então é positivo. Tudo bem? Esse seria o funcionamento da pilha de Daniel. Vamos continuar, pessoal, com o funcionamento da pilha de Daniel, né? Então, nós estamos vendo aqui o funcionamento da pilha de Daniel. Quais são as modificações que a gente observou? Vamos começar com o eletrodo de zinco ou a semicela de zinco. Lá estava acontecendo que processo, pessoal? De oxidação. Então, a lâmina de zinco, a espessura dela estava diminuindo, né? Porque era um processo de corrosão, tá bom? Então, diminui aqui a espessura da lâmina de zinco. Nós observamos aqui no desenho, ó, estão vendo? Está diminuindo a espessura da lâmina de zinco, processo de corrosão. E aí, como que a gente pode representar, né, esse processo de corrosão? A gente viu que se trata de uma reação de oxidação, então o zinco oxida para o íon zinco 2+, perdendo 2 elétrons. Então, nesse eletrodo de zinco está acontecendo a oxidação e a gente chama esse eletrodo de ânodo. Lembrando que ele vai ser o polo negativo, porque ele está perdendo elétrons, ele está liberando esses elétrons, tá bom? Agora, com relação ao eletrodo de cobre, o que nós temos? O contrário ali do eletrodo de zinco. O que está acontecendo com a espessura da lâmina de cobre? Ela está aumentando. Então vamos observar ali, ó. Estão vendo aqui? Está aumentando a espessura de cobre. Por que está aumentando essa lâmina de cobre? Bom, porque está acontecendo um processo de redução. Então os íons cobre 2+ da solução, eles estão recebendo os elétrons. Então, estão vendo aqui, ó, eles estão recebendo 2 elétrons e reduzindo para cobre metálico. Então, vai haver o espessamento dessa lâmina, vai aumentar, né, a massa dela. E eu comentei com vocês que ia ter a diminuição da cor da solução. Aquela solução antes bem azulada, ela cada vez vai ficando mais fraca. Por quê? Porque a concentração dos íons cobre 2+ está diminuindo, tudo bem? Então, ao mesmo tempo que lá no eletrodo de cobre a gente vê a massa do eletrodo, da lâmina aumentando, a gente vê a cor da solução diminuindo, ela vai ficando cada vez menos azulada, tudo bem? Lembrando que nesse eletrodo de cobre ocorre a redução. Então, ó, ocorre a redução e nesse eletrodo a gente chama como cátodo. Então, onde ocorre a redução, a gente fala que é o cátodo. E esse polo é chamado de polo positivo. Lembrando daquela regrinha, CRAL. Ou seja, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Tudo bem? Lembrando que no ânodo é o polo negativo.
e o cátodo é o polo positivo. Tudo bem? Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Ânodo é o polo negativo, cátodo é o polo positivo, ok? Essas são as modificações que a gente precisa saber com relação à pilha de Daniell. Ainda com relação ao funcionamento, o que nós temos? Né? Eu falei para vocês que tem um circuito externo, que é onde nós temos o fluxo de elétrons migrando, né? Eles saem do ânodo em direção ao cátodo, ou seja, eles saem do polo negativo em direção ao polo positivo. Quem que é o polo negativo? O ânodo, que é aqui o eletrodo de zinco. Quem que é o polo positivo? O eletrodo de cobre, tá bom? E aí a gente pode representar, né, a equação global, né, o processo, né, a reação de oxirredução que está acontecendo. Eu posso representar através de duas semi-reações, né, a semi-reação que acontece no ânodo, a oxidação, e a redução que acontece no cátodo. Então nós temos aqui, ó, que no ânodo nós temos o polo negativo, no cátodo nós temos o polo positivo, no ânodo está acontecendo a oxidação, estão vendo? Ó, oxidação, porque eu estou perdendo elétrons, no cátodo está acontecendo a redução, porque os íons cobre estão recebendo esses elétrons e reduzindo para cobre metálico. Agora a gente pode fazer a equação global desse processo, que é somar essas duas semi-reações. A gente pode cortar, né, o que nós temos de igual, só que em lados opostos da seta. Então eu posso cortar aqui os elétrons, né, 2 elétrons à esquerda da seta e 2 elétrons à direita da seta. E nós temos a chamada equação global da pilha de Daniell. Então, aqui na equação global da pilha de Daniell, nós temos que o zinco, né, da lâmina de zinco está sendo oxidado, ou seja, vai acontecer a corrosão dessa lâmina de zinco, ao passo que a lâmina de cobre ela vai aumentar a sua espessura, porque os íons cobre 2+, estão sendo reduzidos a cobre metálico. Tudo bem? Vamos ver se o balanceamento está correto? Ó, eu tenho um zinco nos reagentes, eu tenho um zinco nos produtos. Eu tenho um cobre nos reagentes, um cobre nos produtos. Vamos balancear as cargas agora? Ó. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2+, 2 cargas positivas. Agora, os produtos. 1 vezes 2 cargas positivas, 2 cargas positivas. 1 vezes 0, 0. Então, vejam que eu tenho 2 cargas positivas à esquerda, 2 cargas positivas à direita. Está balanceado, tudo bem? Pessoal, agora vamos pensar o seguinte, né, no chamado potencial das pilhas. Na pilha de Daniell, nós temos 2 eletrodos, o de zinco e o de cobre, e nós temos também os íons em solução. Nós temos íons zinco 2+, e íon cobre 2+, em solução. E aí nós temos os chamados potenciais de redução e de oxidação. O potencial nada mais é, né, do que uma medida da tendência ou de oxidar ou de reduzir. E essa tendência ela é medida em volts. Então, a unidade de medida é volts. Vamos primeiro pensar no potencial de redução. Então, o potencial de redução é aquele onde eu tenho, por exemplo, 2 espécies e elas vão, né, ter uma certa tendência a receber esses elétrons e reduzir, tudo bem? Isso seria o potencial de redução. Por outro lado, o potencial de oxidação vai medir a tendência, onde eu tenho 2 metais, por exemplo, zinco e cobre, e vai medir a tendência em que eles têm de perder elétrons. Então, no caso, o que a gente viu? Na pilha de Daniell, quem tinha maior potencial, né? Quem tinha maior tendência a receber elétrons? O cobre, o íon cobre 2+, ou o zinco 2+? Se a gente olhar lá no eletrodo, né, o cátodo,
quem sofreu a redução? Não foi o íon cobre 2+? Então, nós podemos concluir, né, deixa eu colocar aqui em marca-texto, nós podemos concluir que quem tem maior tendência a sofrer a redução é o íon cobre 2+. Tudo bem? Porque lá na pilha a gente viu isso. Nós percebemos que entre o íon cobre 2+, e o zinco 2+, foi o cobre 2+, o íon cobre 2+, quem sofreu a redução. Então, o potencial de redução do íon cobre 2+, ele é maior do que o potencial de redução do íon zinco 2+, tá bom? A gente pode representar da seguinte maneira, ó. Aqui tem a semi-reação de redução, onde eu tenho o íon cobre 2+, recebendo 2 elétrons e reduzindo, e essa parte aqui, ela é importante, então vamos destacar, ó, essa parte aqui. E o que ela está falando? Bom, ela está falando aqui, ó, o potencial, tá bom? Potencial, pessoal, a gente vai representar pela letra maiúscula E. Então, o potencial de redução do íon cobre 2+ é maior do que o potencial de redução do íon zinco 2+. Tudo bem? Então, se eu tiver em solução o íon zinco 2+ e o íon cobre 2+, e eles estiverem competindo para ver quem vai reduzir, como a tendência de redução é maior para o íon cobre 2+, então é ele quem vai sofrer a semi-reação de redução, tá bom? Agora, como a gente viu na pilha, eu tenho os dois processos. Eu tenho tanto a redução como a oxidação. A gente já viu que é o íon cobre 2+, quem sofre a redução. Então, com relação ao potencial de oxidação, quem vai sofrer? O zinco, o zinco ou o cobre. Então, nesse caso, quem vai ter o maior potencial de oxidação, ou seja, quem vai ter a maior tendência a perder elétrons, vai ser o zinco. Então, aqui a gente pode escrever, né, o potencial de oxidação do zinco. Eu tenho o zinco metálico, sofrendo aqui a oxidação, né, formando o íon zinco 2+, e perdendo 2 elétrons. Ou seja, nós podemos escrever que o potencial de oxidação, aqui embaixo esse OXI significa oxidação, tá bom, pessoal? Então, ó, o potencial de oxidação do zinco, ele é maior do que o potencial de oxidação do cobre. Então, agora a gente já sabe que nessa nossa pilha de Daniel, quem tem maior potencial de oxidação? O metal zinco ou o metal cobre? Experimentalmente, a gente viu que quem tem maior potencial de oxidação é o zinco metálico. Da mesma forma, a gente também percebeu experimentalmente que quem tem maior potencial de redução é o íon cobre 2+, do que o íon zinco 2+. Tudo bem? Isso tudo experimentalmente, vendo ali o aparato. A gente consegue deduzir isso. Então, qual que é a nossa conclusão? Que em uma pilha, a espécie que apresenta o maior potencial de redução sofre redução. Então, nesse caso, ó, quem que apresenta maior potencial... Desculpa, pessoal. Quem que apresenta maior potencial de redução? O cobre, né, o íon cobre 2+, ou o zinco? O íon cobre 2+. Então, é ele quem vai sofrer redução, tá bom? Então, de novo, ó, a espécie que apresenta o maior potencial de redução é aquela que sofre redução. Nesse caso, o íon cobre 2+. E, por outro lado, a espécie que apresenta o maior potencial de oxidação é aquela que vai sofrer a oxidação. Então, nesse caso, quem tem maior potencial de oxidação? O zinco ou o cobre? Quem tem maior potencial de oxidação é o zinco. Então, a espécie que vai sofrer oxidação aqui é o zinco metálico. E quem vai sofrer a redução é o cátion cobre 2+, o íon cobre 2+. Tá bom, pessoal? Tá claro até aqui? Agora, pessoal, como que a gente calcula, né? Como que a gente mede os potenciais das pilhas? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Vamos fazer uma reflexão. Vamos pensar o seguinte.
No sistema montado entre zinco e cobre, que é a pilha de Daniell, a gente viu que tanto o zinco metálico quanto o cobre metálico, teoricamente, poderiam ceder os elétrons. Eles podem sofrer ali a oxidação. Entretanto, experimentalmente, o que a gente observa? Que durante o funcionamento da pilha, o zinco é quem oxida, até porque a sua lâmina é corroída, e o cobre, né, ele vai se reduzir, né, os íons cobre 2+, irão se reduzir, porque a gente vê o aumento da espessura da lâmina de cobre. Além disso, a gente também vê a diminuição, né, da intensidade da cor da solução de sulfato de cobre, que antes era azul e vai ficando cada vez mais clarinha, tudo bem? Então, experimentalmente, a gente sabe que é o eletrodo de zinco quem sofre a oxidação e é os íons cobre 2+, que sofre a redução. Então, isso nos faz prever que a tendência de oxidação do zinco metálico deva ser maior do que a do cobre metálico, ou que a tendência de redução dos íons cobre 2+, seja maior do que a dos íons zinco 2+. Só que como que a gente determina essa tendência? Se a diferença de potencial, que é a DDP, é sempre calculada entre dois pontos. A gente aprende lá na física que para calcular a diferença de potencial, sempre tem que ter dois pontos. Então, para resolver essa questão, os cientistas definiram um eletrodo padrão de referência, né, que é o chamado eletrodo padrão de hidrogênio. Então, como que foi resolvida essa questão? A gente vai ter o chamado eletrodo padrão de hidrogênio e o seu potencial vai ser igual a zero, tudo bem? Então, o E0 dele é igual a 0 volts. Esse zero que eu estou mostrando aqui para vocês seria as condições padrões. A gente já vai ver isso, tudo bem? Então, esse eletrodo de referência é chamado eletrodo padrão de hidrogênio, que é composto por um eletrodo de platina e um tubo de vidro no qual é inserido gás hidrogênio a uma pressão de 10⁵ Pascal, que aproximadamente convertendo para a atmosfera é 1 atm. E aí tem uma abertura local. Eu já vou mostrar para vocês como que é o esquema, tá bom? Então, esse tubo contendo o gás e o eletrodo de platina, ele está imerso em uma solução aquosa de um ácido, pode ser, por exemplo, ácido sulfúrico, e a concentração dos íons H+, ela vai ser igual a 1 mol por litro à temperatura de 25 graus Celsius. Então, as condições padrão aqui tem que ser concentração de H+, 1 mol por litro, a pressão tem que ser de 1 atmosfera e a temperatura de 20 graus Celsius, tudo bem? Aí, vocês podem me perguntar, mas professor, para que serve a platina, né? Qual que é a utilidade da platina? Bom, a platina ela é utilizada no eletrodo para transmitir os elétrons transferidos da pilha para o hidrogênio e também por ser um metal bastante inerte, ou seja, que não vai reagir com os íons H+ presentes ali na solução. Lembrando que esses íons H+ estão presentes na solução devido ao ácido sulfúrico, tá bom? Dessa forma, o eletrodo de platina ele funciona como sendo uma superfície para adsorver o gás hidrogênio, ou seja, apenas para reter ali o gás hidrogênio. Tudo bem? Essa semicela padrão de hidrogênio, ela pode atuar tanto como ânodo ou como cátodo em uma pilha. Vai depender, né, do experimento. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, no experimento. Nós temos aqui um fio e uma placa aqui de platina, e nessa placa nós temos adsorvido o gás hidrogênio, tá? Lembrando que por convenção, deixa eu só pegar aqui a marca-texto, por convenção foi atribuído a esse eletrodo padrão de hidrogênio o valor igual a zero tanto para o seu potencial de oxidação padrão e o seu potencial padrão de redução. Então, os dois vão ter o mesmo valor, né? Igual a zero. Então, zero e zero. Tudo bem? Aí, ó, a partir dessa convenção, podemos medir a diferença de potencial entre a semicela padrão de hidrogênio, que é essa daqui,
né? E a semicela de interesse. Então, observem que quem que a gente vai determinar aqui o potencial do zinco? É essa semicela aqui, o nosso interesse. Deixa eu destacar, estão vendo? O zinco, tudo bem? Nas condições, né, padrão. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Para o zinco, por exemplo, ao montarmos uma pilha com uma semicela de eletrodo, né, de zinco metálico aqui, então nós temos o eletrodo de zinco e uma solução de íon zinco 2+, pode ser aqui no caso, essa solução pode ser sulfato de zinco. A concentração tem que ser 1 mol por litro, tá bom? E aí nós temos aqui do outro lado uma semicela padrão de hidrogênio. A gente vai observar o quê? Nós iremos observar a oxidação do zinco metálico. Professor, como que a gente vai observar, então, que está acontecendo uma oxidação? De novo, ó, vejam aqui o eletrodo de zinco. O que está acontecendo com ele? A corrosão. Estão vendo? Esse eletrodo aqui, ele está sendo corroído, então indica para a gente, né, se é corrosão. Trata-se de um processo de oxidação. Oxidação. Tá bom? E aqui na outra semicela está acontecendo a redução dos íons H+, formando gás hidrogênio. Tudo bem? Além disso, o que a gente vai perceber? Que em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, o zinco ele vai apresentar uma maior tendência de oxidação, e se a gente conectar, né, a essa pilha, se nós conectarmos um voltímetro que vai medir aqui a passagem de corrente elétrica, a gente vai obter aqui um valor, né, uma diferença de potencial, ou seja, uma DDP, então, ó, diferença de potencial, DDP, igual a mais 0,76, e a unidade de medida é volts. Então, de novo, se a gente conectar um voltímetro a essa pilha, a gente vai obter um valor de diferença de potencial igual a mais 0,76. Tudo bem? Tá claro até aqui? Isso, né, para que a gente fez? A gente está medindo o potencial padrão aqui do zinco em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, ok? Então, o que nós temos, pessoal? Voltando agora aqui para a medida dos potenciais da pilha, a gente percebeu que lá no eletrodo de zinco, o que estava acontecendo? A oxidação. Então, lá no eletrodo de zinco, nós tínhamos uma reação de oxidação. Lembrando que a oxidação ocorre no ânodo, e o ânodo é o polo negativo. E aqui no eletrodo de hidrogênio, o que aconteceu? A redução, tudo bem? Então, lá no eletrodo de hidrogênio ocorre a redução, e a redução ocorre no cátodo, e o cátodo, ele é o polo positivo. Então, nós temos aqui a semi-reação de oxidação e nós temos a semi-reação de redução. Nesse processo, o zinco metálico ele é oxidado a zinco 2+, né, a íon zinco 2+, e quanto que é o valor? A gente tem aqui, né, o valor deu quanto? 0,76, tá bom? Então, a gente pode falar que esse valor vai ser o potencial de oxidação. Então, vai ser o E0 aqui de oxidação. E ele vai ser mais 0,76 volts. Tudo bem? Pessoal, agora vai entrar uma parte bem importante, que é o seguinte, que numericamente os potenciais de oxidação e de redução, eles são iguais. Entretanto, o sinal é oposto. Então, por exemplo, se o potencial aqui de oxidação do zinco é mais 0,76, então significa que o potencial de redução ele vai ser negativo. Ele vai apresentar o mesmo valor, só que o sinal ele vai ser negativo.
Então, ó, o que eu posso falar para vocês? Que o potencial padrão de redução do zinco, ou seja, a redução dos íons zinco 2+ para zinco metálico, vai apresentar o mesmo valor numérico, 0,76, mas o sinal vai ser diferente, vai ser menos 0,76. Tudo bem? Então, ó, vamos destacar isso. Se eu sei, por exemplo, experimentalmente, eu determinei que o potencial padrão de oxidação do zinco é mais 0,76 volts, então eu já sei que o potencial padrão dele vai ter o mesmo valor numérico, só que o sinal é oposto. Então, se a oxidação é mais 0,76, então o de redução é menos 0,76. Tá claro? Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Então, pessoal, seguinte, tomando como modelo o que a gente viu para o zinco, a gente pode utilizar esse eletrodo padrão de hidrogênio para determinar todos os potenciais padrão de redução de outras espécies químicas. Então, foi feito isso experimentalmente, né, diversos experimentos para determinar os potenciais padrão de redução e depois que determinou-se, juntou tudo em uma tabela. Então a gente tem aqui, ó, à direita a tabela de potenciais de redução padrão com uma solução aquosa a 25 graus Celsius. Então, ó, note que quanto maior o potencial de redução de uma espécie, maior será o seu caráter oxidante e da mesma forma que quanto menor o potencial de redução, maior o caráter redutor. Então percebam o seguinte, quem tem maior tendência a reduzir aqui? Será que é o lítio? Aqui, ó, o íon lítio mais, tá bom? Reduzindo para lítio metálico, ou será que é o flúor gasoso, o F2 gasoso? Percebam que quanto maior for esse valor aqui, maior será, né, a força do oxidante. Então, quem tem maior tendência a reduzir? O flúor gasoso, tá bom? Quanto maior o valor aqui do potencial de redução, maior é a sua tendência a reduzir. Então, dentre todas as espécies, né, quem tem o maior potencial, o maior caráter oxidante é o gás flúor. Agora, por outro lado, quem vai ter o maior caráter redutor? Ou seja, quem tem a maior tendência a oxidar vai ser o lítio, tudo bem? Porque percebam que nessa tabela a gente está vendo os potenciais de redução. Mas eu disse para vocês anteriormente que o potencial de oxidação e de redução, eles são iguais numericamente, mas a gente só muda o sinal. Então, se o potencial de redução do íon lítio mais é menos 3,04, significa que o potencial de oxidação do lítio metálico vai ser mais 3,04. Então, significa que de toda essa tabela, quem apresenta o maior potencial de oxidação é o lítio. E quem apresenta o maior potencial padrão de redução é o gás flúor, tudo bem? Então, ó, a gente pode escrever isso daqui. Que quem apresenta o maior potencial padrão de oxidação é o lítio. Então, ficaria aqui, ó, oxi. Então, a gente pode escrever, ó, que é lítio metálico. Ele vai oxidar, então ele vai perder elétron. Então, aqui, mais um elétron. E a gente sabe esse valor, ele é numericamente igual ao potencial de redução, só que o sinal ele é positivo. Então ele vai ficar potencial padrão de oxidação mais 3,04, tá bom? E agora vamos pensar aqui no potencial de redução. Qual dessas espécies é a que tem maior potencial de redução? O gás flúor. Então a gente pode escrever aqui, ó, que vai ser o seu potencial padrão de redução, então RED é igual a F2 gasoso mais 2 elétrons reduzindo
para 2 íons fluoreto. Aqui. E esse potencial de redução, esse potencial padrão de redução, ele é igual a mais 2,89 volts. Tá bom? Então percebam que a gente agora tem tabelas com os potenciais. Então vocês não precisam decorar. Esses valores são dados para a gente. O que vocês precisam saber é analisar essa tabela. Por exemplo, de todas as espécies aqui, quem apresenta o maior valor, né? Quem apresenta o maior potencial de redução? O gás flúor. Quem que apresenta o menor potencial de redução? O lítio. Então, de novo, significa dizer que quanto maior o potencial de redução de uma espécie, maior vai ser o seu caráter oxidante. É o que a gente está vendo, ó, aumento da força do oxidante. Ela aumenta de cima para baixo. Quem tem o maior caráter oxidante? O gás flúor. Quem tem o menor caráter oxidante? O íon lítio mais, tudo bem? Da mesma forma, quanto menor o potencial de redução, maior o caráter redutor. Ou seja, o caráter redutor ele aumenta de baixo para cima. Quem tem o menor caráter redutor? O gás flúor. Quem tem o maior caráter redutor? Então vai ser agora o íon, né, o cátion lítio mais. Tá bom? Claro até aqui? Então, pessoal, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a força dos oxidantes e de redutores, tá bom? E aí, vocês se lembram que eu falei para vocês? Lá na tabela, a gente viu que o íon lítio mais, ele apresentava o menor potencial de redução. Ele estava aqui em cima, tudo bem? Ó, estão vendo? Ele é o que apresenta o menor potencial padrão de redução. Já o flúor gasoso é o que apresenta o maior. Né? Então, é o que está aqui para vocês. Ó. O potencial padrão de redução do lítio é o menor de todos, é menos 3,04, e que para o flúor gasoso, né, gás flúor, ele apresenta o maior potencial de redução, que é 2,89, mais 2,89. E o que isso significa? Que quem tem maior tendência a reduzir? Bom, quem tem maior tendência a reduzir é o gás flúor, tudo bem? Então, é ele quem vai reduzir. Agora, o que vai acontecer aqui em cima? Se é ele quem reduz, então o lítio, né, vai ter tendência a oxidar, vai ser o contrário. Quando a gente está falando de força de oxidante, quem apresenta o maior potencial de redução vai ser aquele melhor oxidante. Então vamos comparar. Quem tem o maior potencial de redução? O lítio, o íon lítio ou o flúor gasoso? Bom, o flúor gasoso apresenta o maior potencial de redução. Então, como ele apresenta o maior potencial padrão de redução, então ele vai ser o melhor oxidante. Agora, quem apresenta o maior potencial padrão de oxidação, ele vai ser o melhor agente redutor, tudo bem? É o que eu estou explicando aqui para vocês, né? Vamos pensar agora no processo contrário. Vamos pensar que eu tivesse aqui os potenciais padrão de oxidação. Quem apresenta o maior potencial padrão de oxidação vai ser o melhor agente redutor, tudo bem? Tá claro isso? A gente sempre consegue saber quem vai ser o melhor agente oxidante ou redutor olhando a partir da tabela, ou se for dado para a gente os potenciais, sejam eles de oxidação ou de redução, tá bom? Com relação à chamada cálculo, né, o cálculo da voltagem ou ΔE das pilhas, como que a gente vai fazer esse cálculo, né, quando eu quero calcular o ΔE? Então, eu comentei com vocês que nas pilhas, quando a gente está ali no circuito externo, tem um fio, eu falei para vocês que os elétrons, eles fluem de qual eletrodo para qual eletrodo? Eu disse que é do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. Qual que é o eletrodo negativo? O ânodo, que está acontecendo o quê? A oxidação, lá, a nossa semi-reação de oxidação. Então, vamos escrever aqui, ó, de oxidação. Então, os elétrons, eles saem do nosso ânodo, que é o polo negativo, e vão em direção
ao polo positivo, que é o polo, né, é o cátodo, a gente chama de cátodo, é onde acontece a redução. Então, aqui no caso, ocorre a nossa redução. Tudo bem? Então, lembrando de novo que os elétrons, eles fluem através do fio lá externo, eles saem do ânodo, que é o polo negativo, e vão para o polo positivo, que é o cátodo. Agora, se nesse fio a gente colocar ali um aparelho que é o voltímetro, a gente vai medir, na verdade, a força eletromotriz, que a gente pode escrever como sendo Φ ou E maiúsculo, tudo bem? Então, se tiver um voltímetro ali, a gente vai conseguir medir ou a força eletromotriz ou o E da pilha, tá bom? E esse voltímetro, ele mede em volts a força eletromotriz da nossa pilha. Tanto que, se vocês tiverem curiosidade, pega ali, por exemplo, no controle da casa de vocês, né, da TV, e dêem uma olhada. Vocês vão encontrar na embalagem a indicação, né, de quanto que é a voltagem ali da tua pilha. Beleza? Só que o que a gente está interessado, na verdade, é a diferença de potencial, também chamada de DDP, tudo bem? Ou diferença de potencial, ou DDP, ou também a gente pode escrever como delta E. E essa diferença de potencial, ela depende, então vamos destacar aqui, ela depende das espécies, né, envolvidas nessa reação, quem que vai ser ali os nossos eletrodos, né, quem que vai oxidar e quem vai reduzir. Também depende das concentrações que essas espécies se encontram e também da temperatura. Então, por esse motivo, definiu-se que as pilhas elas sempre vão estar na condição padrão. E o que era a condição padrão mesmo? Eu falei para vocês que a concentração é 1 mol por litro, né, para as espécies que estão em solução. Entretanto, se nossa pilha tiver, ou né, na pilha tiver espécies gasosas, então a pressão tem que ser de 1 atmosfera. Então, para as espécies gasosas, a pressão é de 1 atmosfera e a temperatura de 25 graus Celsius. Então, de novo, para a gente calcular a diferença de potencial, né, a gente está na condição padrão. A condição padrão é espécies com concentração 1 mol por litro. Se estiver em um estado gasoso, a pressão tem que ser 1 atmosfera e a temperatura 25 graus Celsius. Então, o que a gente vai calcular é a diferença de potencial padrão. Por isso que tem esse zero aqui em cima. Esse zero está indicando para a gente que se trata das condições padrão, tá bom? Então, é ΔE padrão, ok? Então, como que nós calculamos a diferença de potencial, ou seja, o ΔE padrão de uma pilha? Bom, esse valor, né, vai ser a diferença entre os potenciais ou de redução ou de oxidação das espécies envolvidas. Então, nós temos duas equações para calcular a diferença de potencial. Como eu falei para vocês, nós podemos calcular a diferença de potencial como utilizando os potenciais de redução, ou seja, o potencial padrão de redução maior, né, da espécie que tem o maior potencial padrão de redução, menos o potencial padrão de redução menor, ou seja, é o potencial padrão de redução da espécie que tem, né, a menor tendência a se reduzir. Ou a gente também pode utilizar os potenciais, só que agora de oxidação. É a mesma fórmula, só que ao invés de eu usar o potencial de redução, eu vou utilizar o potencial de oxidação. Fiquem à vontade, as duas fórmulas estão corretas. Tem aluno que prefere utilizar, por exemplo, os potenciais de redução e tem aluno que prefere utilizar os potenciais de oxidação. Aí fica a critério de cada um, tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo aqui. A gente construiu uma pilha e essa pilha tem dois eletrodos. Um vai ser um eletrodo de alumínio e o outro vai ser um eletrodo de cobre. Aí a gente agora vai descobrir quem que oxida e quem que reduz. Como? Foram dados para a gente o quê? Os potenciais padrão de redução. Então aqui eu tenho o potencial padrão de redução do alumínio. Estão vendo? Então aqui, ó, esse é o padrão
o potencial padrão de redução do alumínio e aqui eu tenho o potencial padrão de redução do cobre. Quem tem maior valor? Quem apresenta o maior potencial padrão de redução? O cobre. Então, quem que vai reduzir? O cobre. Concordam comigo? Sempre quem tem o maior potencial padrão de redução é a espécie que reduz. E quem tem o maior potencial padrão de oxidação é aquele que oxida. Então, vou utilizar... Estão vendo que está dado para a gente os potenciais de redução. Então, vamos calcular com essa fórmula daqui. Deixa eu destacar. Vamos calcular com essa fórmula aqui. Então, substituindo os valores, quem tem o maior potencial de redução? O cobre, que é mais 0,34. Então, a gente vai jogar aqui. E quem tem o menor, a gente coloca aqui, potencial padrão de redução menor. Aqui. Fazendo as substituições, mais 0,34 menos, dessa fórmula, menos 1,68. Então, a DDP, né, a diferença de potencial padrão, ela é mais 2,02 volts. Aí vocês podiam me perguntar, tá, professor, mas se eu não quisesse calcular com o potencial padrão de redução e sim o potencial padrão de oxidação? Não tem problema, vamos fazer isso? É a mesma fórmula, né? Só que agora a gente vai utilizar, ao invés de ser de redução, de oxidação. Então fica potencial padrão de oxidação maior. Então, maior, menos potencial padrão de oxidação menor. Aí vocês podem me perguntar, então é só substituir? Cuidado, aqui a gente precisa tomar um cuidado bem grande. Por quê? Porque esses valores que estão sendo dados para a gente são potenciais padrão de redução. Se eu quiser o de oxidação, lembra que tem que inverter o sinal? Então aqui, o potencial de oxidação, ele tem o mesmo valor, ou seja, vai ser 1,68 volts, mas agora o sinal é o contrário. Se aqui é negativo, ele fica positivo. A mesma coisa para o cobre. Então, o sinal vai inverter e o valor vai permanecer o mesmo. 0,34. Então, vamos trocar. Quem tem o maior potencial de oxidação? O alumínio. Vai ser 1,68 volts menos 0,34. Então, fazendo essa conta, então aqui, a gente chega em qual valor? Mais 0,2 volts, ou seja, o mesmo valor. A diferença é que aqui a gente calculou a diferença de potencial, né, padrão, utilizando os potenciais padrão de redução, e aqui nós utilizamos o de oxidação. Tudo bem? Tranquilo, né? Cálculo bem simples de se fazer. Então, o que a gente observou, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu só destacar. Primeiro que a gente observou que quem tem maior potencial de redução? Bom, entre os dois aqui, o alumínio e o cobre, quem tem maior potencial de redução é o cobre. Então, se o cobre tem o maior potencial de redução, é ele quem vai reduzir, né? Então, vejam, maior potencial de redução. Agora, quem tem o maior potencial de oxidação? Invertendo aqui, né? Quem tem o maior potencial de oxidação é o alumínio. Então, escrevendo aqui as duas semi-reações, a semi-reação de redução do íon cobre 2+, e a semi-reação de oxidação do alumínio metálico. Temos aqui. Só que, pessoal, eu consigo já calcular a equação global? Não, né? Por que eu não consigo? Porque eu falei para vocês que para calcular, né, fazer o balanceamento de uma equação, né, de uma oxirredução, eu preciso igualar o número de elétrons. Percebam aqui que na minha
reação, na minha semi-reação de redução, eu tenho 2 elétrons. E aqui na minha semi-reação de oxidação, eu tenho 3 elétrons. Então, eu preciso multiplicar essas duas semi-reações para deixar o valor dos elétrons, a quantidade de elétrons, iguais. Então, o que eu posso fazer? O múltiplo comum aqui de 2 e 3 é 6. Então, eu posso multiplicar aqui por 3, porque 3 vezes 2 vai dar 6 elétrons. E aqui embaixo eu posso multiplicar por 2, porque vai dar 6 elétrons também. Então, ó, foi o que eu fiz. Multipliquei aqui todo mundo por 3. Então, 3 íons cobre 2 mais. 3 vezes 2 é 6, então 6 elétrons. E aqui 3 vezes o cobre metálico, desculpem, dá 3 também. Balanceei. Aqui embaixo eu multipliquei todo mundo por 2. Então, ficou 2 alumínios, 2 íons alumínio 3 mais 6 elétrons. A gente corta aqui os elétrons. Pessoal, primeiro de tudo, tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Quando a gente está alterando aqui a quantidade em mol, né, viram? Antes eu tinha 1, agora eu tenho 3, e aqui eu tinha 1, e agora eu tenho 2. A gente alterou a quantidade em mol. Entretanto, quando a gente altera o número de mol, isso não vai alterar o valor de ΔE. Porque o valor de ΔE não depende da quantidade em mol das espécies, tudo bem? Então, como não depende da quantidade das espécies, então a gente não multiplica o potencial, seja ele de redução ou de oxidação, tudo bem? A gente multiplica aqui as semi-reações para cortar os elétrons, entretanto, a gente não multiplica os potenciais, tá bom? Então, cuidado com isso. Eu sei que pode ter aluno que fala assim, professor, mas por que eu não vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 2? Porque os potenciais de redução ou oxidação, eles independem da quantidade em mol, tudo bem? Agora, para a gente obter a equação global, é só somar, né? Então, eu vou somar aqui os reagentes, estão vendo? E somei os produtos. Vamos ver se a equação está balanceada. Ó, eu tenho 2 alumínios, 2 alumínios. Eu tenho 3 cobres, 3 cobres. Vamos ver se as cargas estão iguais? 2 vezes 0, 0. 3 vezes 2 cargas positivas, 6 cargas positivas. 2 vezes 3 cargas positivas, 6 cargas positivas. 3 vezes 0, 0. Ou seja, as cargas estão balanceadas. Então, a equação está balanceada. Tudo bem? Tranquilo? Deu para perceber como a gente faz o cálculo da diferença de potencial, né, o ΔE aqui? A gente pode fazer através dessas duas fórmulas, tá bom, pessoal? Tranquilo, né? Outro fator interessante, pessoal, é o seguinte, que nós podemos calcular a diferença de potencial padrão de uma pilha utilizando uma terceira equação, que é o seguinte, a diferença, a DDP, eu posso calcular como sendo o potencial padrão de oxidação mais, tudo bem, tem que tomar aqui um cuidado com o sinal, mais o potencial padrão de redução. Então, tem uma terceira maneira da gente calcular. Nós vimos essas duas aqui, tudo bem? Utilizando apenas os potenciais padrão de redução ou os potenciais padrão de oxidação. Mas nós temos uma terceira maneira que é essa. Então, naquele caso que a gente estava estudando uma pilha de alumínio e de cobre, a gente sabe que o potencial padrão de oxidação do alumínio era esse e o potencial padrão de redução do cobre é esse. Então, nós calculamos a DDP e a DDP é mais 2,02. Tudo bem? Então, vejam que nós temos 3 fórmulas para calcular. Aí vocês podem me perguntar, tá, Thiago, qual delas eu uso? A que vocês preferirem. Sempre fica a critério do aluno. Qual vocês lembrarem na hora, tanto faz. O que for mais fácil para vocês, tá bom? Pessoal, lembra lá no nosso primeiro slide que eu comentei com vocês a diferença, por exemplo, entre pilha e eletrólise? E eu tinha falado que em pilhas
a reação de oxirredução que acontece, ela era espontânea. Já no caso da eletrólise, a reação de oxidorredução que acontecia era um processo não espontâneo. E aí eu disse, pessoal, mais para frente na aula, a gente vai estudar o que era, né, uma reação de oxirredução ser espontânea ou não. Pronto, chegamos nesse ponto. Agora a gente vai ver a espontaneidade de uma reação de oxidorredução, tá bom? Então, a gente já aprendeu como calcular a DDP. Nós vimos no exemplo anterior como calcular a diferença de potencial, a DDP, de uma pilha ali constituída de alumínio e de cobre. Bom, então, o que é a espontaneidade de uma pilha? É quando o seu DDP vai ser sempre maior do que zero. Então, quando a diferença de potencial, ou seja, a DDP for maior do que zero, então a gente fala que é uma reação espontânea. Então, de novo, deixa eu escrever aqui para vocês. Quando a DDP for maior do que zero, então, ó, maior do que zero, a reação ela é espontânea. Por outro lado, se eu tiver uma DDP menor do que zero, essa reação não será espontânea, tudo bem? Então, é uma reação não espontânea. Então, aqui, ó, não espontânea. Tudo bem? Então, é isso que vai definir se uma reação é ou não espontânea. A sua DDP deu maior do que zero? Sim. Então, é um processo espontâneo. A sua DDP, ou seja, a sua variação, a diferença, né? A DDP deu menor do que zero, então não se trata de um processo espontâneo. É simplesmente isso, tá? É a diferença de potencial. Maior do que zero, espontâneo. Menor do que zero, não espontâneo. Então vamos ver aqui um exemplo, né, de uma pilha onde eu tenho magnésio, íon magnésio 2+, e níquel metálico. Agora eu quero saber se essa pilha ela vai ser espontânea ou não. Então, vamos separar aqui, ó, nas duas semi-reações. Eu tenho a semi-reação de redução, que está acontecendo aonde? No cátodo. Então, ó, aqui, no cátodo, que é o polo positivo. E nós temos lá no nosso polo negativo, ou seja, o ânodo, nós temos a semi-reação de oxidação, polo negativo. Tudo bem? Colocamos aqui as duas semi-reações. O íon magnésio 2+, recebendo elétrons e reduzindo lá no cátodo, polo positivo. E nós temos o níquel oxidando, gerando íon níquel 2+, e 2 elétrons. Isso lá no nosso eletrodo, né, lá na nossa semicela, que é o ânodo, polo negativo. Tudo bem? E aí o que a gente sabe? Que a redução do magnésio ela vai apresentar um potencial de redução padrão, então E0 de redução igual a menos 2,36. Tá? Não é 200, pessoal, desculpem. O potencial padrão de redução é menos 2,36. Já o níquel, ele vai apresentar um potencial de oxidação, um potencial padrão de oxidação igual a mais 0,24, tá bom? Esses são os valores. Então, vamos calcular agora a DDP, a diferença de potencial. Então, ó, agora a gente vai calcular. Coloquei aqui o potencial padrão de oxidação, que é do níquel, mais o potencial padrão de redução do magnésio 2+. Substituindo os valores, a gente viu que o potencial padrão de oxidação do níquel é quanto? Mais 0,24. E o potencial padrão de redução do magnésio, do íon 2+ magnésio, é quanto? Menos 2,36. Somando isso daqui, quanto que deu, né, a nossa DDP? Ela deu menos 2,12 volts. Ou seja, a nossa DDP ela deu
menor do que zero. Logo, se ela deu menor do que zero, a gente conclui. Então, vamos destacar aqui. Qual que é a nossa conclusão? Que essa pilha aqui, que apresenta íons magnésio 2+, e o níquel metálico, ela não é espontânea. E como que vocês podem concluir que essa pilha ela não é espontânea? Porque a DDP, ou seja, a diferença de potencial, ela é menor do que zero. Tá bom? Tá claro isso?